Se você quiser abrir comigo, o texto está lá em Miqueias, capítulo 6, do verso 1 em diante. O tema da mensagem para a mídia: o que Deus te pede. Uma pergunta importante que o profeta nos faz. Uma pergunta que é profunda, que nos corta. O que Deus te pede? Deus, por toda a história, sempre chamou pessoas de volta para Ele. A isso nós chamamos conversão. Conversão não é algo que você faça, é algo que Deus faz em você. Por através dessa lente chamada conversão, nós notamos que o problema que Miqueias, o profeta Miqueias, enfrentou em sua época é o mesmo que a igreja enfrenta hoje, ou seja, identificar quem de fato é convertido, quem de fato anda com Deus. É a mesma dificuldade que enfrentamos, porque a dificuldade está, na verdade, nas aparências. Repara comigo, todo israelita era circuncidado ao 8º dia, todo israelita aprendia a lei, todo israelita, uma hora ou outra, sacrificava no templo, ou seja, teoricamente, todo israelita estava dentro da aliança, mas nós sabemos que nem todo israelita é um convertido a Deus. Não fosse assim, não teria a acusação dos profetas. Da mesma forma, o nosso país tem 83% de batizados em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, juntando todo mundo, né? 83% de pessoas que professam a fé em Cristo, mas, assim como Miqueias viu em sua nação, o que nós vemos no Brasil não é coisa de cristão, não é coisa de convertido, não é coisa que nós possamos dizer, a conta fechou, porque a conta simplesmente não fecha. Não fechava no tempo de Miqueias, continua não fechando no Brasil de 2025. Miqueias, ele olha por detrás das aparências e enxerga qual é o real problema do povo, que é um coração não convertido. Muito por conta das reformas do rei Ezequias, que encontra o livro da lei e reforma a nação de Israel, do ponto de vista político, e nessa época uma reforma política, uma reforma religiosa, intercambiável, a mesma coisa, não tinha diferença. Ele restaura a lei, restaura o templo, restaura o culto, restaura os levitas. Então, exteriormente estava tudo em ordem. Mas Miqueias olha para isso e ele vê além das aparências, porque ao mesmo tempo havia ali uma nação corrupta, corrupção dos sacerdotes, dos profetas, corrupção das autoridades, exploração entre os irmãos. Um caos social que Miqueias vê em total contradição à reforma exterior. Miqueias olha por trás das aparências e mostra qual era o real problema. Ele mostra o que de fato Deus pede a cada um de nós. É isso que veremos, afinal de contas, o que Deus quer de nós, o que Deus quer de mim e o que Deus quer de você exatamente nesta manhã. Amém? Miqueias 6, do 1 ao 8, diz assim a revelação escrita: escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se, defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo e entrará em juízo com Israel. Aqui aspas, Deus falando, né? Meu povo, aqui ele entra na controvérsia, ok? Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda. Pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão e enviei adiante de vocês Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal. Gilgal é a entrada da terra prometida. Para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Aqui o povo responde à controvérsia, muito provavelmente na figura do rei Ezequias. O que Deus exige? Com que me apresentarei ao Senhor
e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E o profeta então responde: ele já mostrou a você o que é bom, ele, Moisés, mostrou. E o que o Senhor pede? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Deus já mostrou o que é bom, por meio de Moisés lá atrás. E o que o Senhor pede? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Para que nós possamos entender o que Deus nos pede, em primeiro lugar é preciso entender o que Ele não pede. Porque Deus começa aqui o texto com uma pergunta comovente. O profeta inicia esse trecho com uma pergunta comovente: o que foi que eu fiz para que vocês quisessem se afastar tanto de mim? É constrangedora a humildade de Deus. Ao realmente querer entender da parte do seu povo o que aconteceu. Deus realmente está interessado em ouvir a resposta do seu povo, do porquê se afastaram tanto do seu coração assim. Aonde foi que eu errei, diz o Senhor? Porque eu tirei vocês da terra da servidão. Porque eu coloquei vocês na terra da liberdade. Vocês precisam se lembrar disso, do que eu fiz. Vocês precisam se lembrar que vocês não poderiam se livrar das garras de Faraó. Que vocês não teriam condições de sobreviver no deserto daqueles. Não fosse a minha provisão. Vocês precisam entender que vocês não teriam condições de vencer os inimigos da terra prometida, não fosse o meu poder. Então se lembre o que aconteceu lá em Gilgal, prestes a vocês dominarem a terra prometida. Então a pergunta que eu faço é: por quê vocês se cansaram da minha presença? O povo ouve essa controvérsia. Essa controvérsia é como se fosse Deus chamando o povo às portas da cidade para resolver uma questão jurídica. Esse é o sentido. As questões jurídicas eram resolvidas nos portões da cidade, Deus está chamando o povo a acertar os ponteiros com ele. E ele então coloca o seu caso, e o povo responde de uma forma absolutamente indecente, vergonhosa, de uma forma como quem não entendeu absolutamente nada ainda do que estava acontecendo. Porque é como se o povo dissesse: não, verdade, Senhor, nós realmente nos esquecemos de Ti, nos cansamos, a gente não deveria ter se cansado de Ti. Então, para que a gente possa acertar as coisas então aí, você aceita aí um sacrifício então? Não fiz um sacrifício ali, né? Esqueci de fazer tal, perdoa. Vou fazer um sacrifício, tá bom assim? A gente acerta esse ponteiro? E Deus fala: não acertamos. Não, tá bom, Senhor, realmente a minha falha foi muito grande. Então assim, não apenas um carneiro, mas 10.000 carneiros e mais 10.000 ribeiros de azeite, tá bom assim? Assim a gente ficamos quites? Pago a minha dívida? Então, dou tudo que eu tenho, 10.000, um rebanho inteiro, assim fica bom entre nós, pela minha falha. E Deus diz: não aceito. E aí o povo aumenta a indecência e diz: então tá bom, Senhor, então eu ofereço o meu filho, o meu primogênito. Diz o texto: pela minha transgressão, pela conta do meu pecado, então eu dou o meu filho mais velho a Ti, Senhor. Eu sacrifico ele a Ti, então. Assim fica quites? Deus diz: não. Nas minhas alianças, apenas Deus Pai entrega o seu Filho em favor do seu povo. O que você quer então, Senhor? Dinheiro, tempo, bens? Meu filho, nada serve. A resposta é que Deus quer tudo. Ele quer a sua vida.
aquele que não renuncia a tudo, não pode ser o meu discípulo. Aquele que não abre mão de tudo, não pode ser o meu discípulo. O que ele quer é que o sacrifício dos sacrifícios te converta a ele para que você fique parecido com ele. O que Deus quer é relacionamento de verdade. Deus não quer os seus bens, Ele quer a tua vida, que inclui os seus bens. Deus não quer o seu filho como sacrifício, Ele quer a sua família inteira, para se relacionar com ela. O que Deus quer é um coração convertido a Ele. É o culto fora e é o culto dentro. Deus quer tudo. E aí alguém pode perguntar, mas isso não seria pedir muito? Assim pensam os que se cansam, como diz o texto. Por que se cansaram de mim? Deus pergunta. A resposta é porque não compreenderam o sacrifício que Deus fez em favor do seu povo. O motivo do cansaço ou é porque fazem além do que Deus pediu, como por exemplo oferecer o primogênito, coisa que Deus proibia inclusive. Deus nunca pediu o filho de ninguém. Só Ele é quem entrega o filho em nosso favor. Faz coisas além. Ou então faz sacrifícios pela motivação errada. O que eu vou te dar, Senhor, então, para acertar os ponteiros pela conta do meu pecado? É impossível pagarmos a nossa própria conta. O sacrifício nunca foi para pagar a conta do nosso próprio pecado. Nós não pagamos. O sacrifício apontava para o Cordeiro que paga a conta do nosso pecado. Não sou eu pagando a minha conta, é eu apontando para quem vai pagar. Para o inocente que morre, o justo pelos injustos. Não entenderam nada do que era o sacrifício de verdade, por isso as coisas ficam pesadas. Quem não compreende o que Deus fez por nós antes, qualquer coisa fica pesada na vida cristã. Qualquer coisa. O que é conversão na nova aliança? Porque nós temos a tendência de ler esse texto e achar que o problema era ser muito religioso. Que Deus está criticando assim, não, vocês estão com muito ritual, vocês têm que ser mais parça de Deus, menos sacrifício e mais amor. Deus mandou fazer o sacrifício. O templo era importante, porque o sacrifício apontava para o sacrifício dos sacrifícios. O problema não era esse. Será que sacrifício na nova aliança se tornou uma coisa antiga? Será que o contraste correto é ou um coração convertido ou sacrifício? Será que sacrifício é coisa de religioso? Tiago diria, mostre a sua conversão sem sacrifício e eu lhe mostrarei a minha conversão por meio do meu sacrifício. O apóstolo Paulo disse em Romanos 12, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Não é ofereçam alguma coisa de sacrifício, é se ofereçam como um sacrifício vivo. Hebreus 13. Por meio de Jesus ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, ou seja, que compreenderam o sacrifício dele. Porque senão você vai louvar o quê? Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Ainda existem sacrifícios como resposta ao sacrifício dos sacrifícios, ou seja, louvor e boas obras com a motivação correta. Porque Deus se sacrificou por mim, entregou tudo por mim, então eu entrego tudo a Ele também. E isso não é pesado. Isso é leve. Porque Ele já fez tudo por nós, Ele já nos aliviou para sempre. Ele já tirou o peso da espada da lei das nossas costas, da nossa cabeça. Tirou o fardo do pecado dos nossos ombros. Percebe uma coisa, irmãos, os israelitas, na época de Miqueias, falharam porque praticavam um sacrifício vazio e sem coração. E a igreja hoje erra porque acha que não tem mais sacrifício nenhum para ser feito. Nós fomos por um outro extremo. Enquanto que Deus sempre foi o mesmo e sempre falou em sua palavra que o sacrifício, no final das contas, somos nós.
É aquela velha história, quando Deus pediu Isaac, ele não queria Isaac, ele queria o coração de Abraão. Quando Deus pediu sacrifícios na lei, ele não queria sacrifício, ele não queria um rebanho inteiro, ele queria o coração do povo, entendendo o que estava sendo feito ali. Quando Deus pede boas obras, Deus não quer vantagem, porque Deus não é um trapaceiro, aproveitador. Ele quer o seu coração convertido, porque de tais sacrifícios ele se agrada, porque você se torna parecido com ele. Erramos porque não entendemos que temos que ter uma coisa sem perder a outra. É culto fora e culto dentro, com a motivação correta. Deus pergunta a você essa manhã, tem alguma controvérsia contigo? Há algo que Deus precisa resolver contigo? Você se cansou dele? Deixa eu ser mais específico, a sua conversão é falsa. Porque a dificuldade de quem prega é abalar a segurança falsa de quem acha que é convertido e não é, e ao mesmo tempo afirmar a segurança verdadeira de quem de fato é convertido. Então eu não quero abalar a segurança de quem é convertido, eu quero abalar de quem acha que é e não é. Você tem uma conversão falsa, ela é sem sacrifício. Você não oferece nada a Deus? Ou ela é falsa no sentido de sacrificar algo com a motivação errada, ou seja, para conquistar o perdão de Deus. Ou ainda ela é falsa no sentido de oferecer sacrifícios que ele nunca pediu e depois se cansar dele. Porque fazer coisas que Deus nunca pediu cansa mesmo. Fazer coisas para Deus pela motivação errada nos leva a cansar dele. Não nos leva a uma conversão, nos leva a uma reversão. Faz-nos reverter de onde estávamos. Ou a sua conversão é verdadeira. Se Deus te levar hoje, para onde você vai? Você consegue responder isso? Na lata, diante de Deus? Se você não consegue, você precisa acertar essa controvérsia com Deus hoje. Não há tempo. É hoje. É preciso hoje converter-se a Deus. Deus te chama hoje. Se ouvir a voz do Senhor hoje, não endureçais o vosso coração hoje. Não amanhã, hoje ainda. Nós precisamos voltar a Deus, como muito bem pregou Luiz há alguns dias atrás. O que Deus nos pede? Deus nos pede que pratiquemos a justiça. O apóstolo João disse, se vocês sabem que ele é justo, saibam que aquele que pratica a justiça é nascido dele. Deus é justo, quer que nós sejamos justos. Um coração convertido reflete uma pessoa que pratica a justiça, que vive a justiça em todos os atos e as áreas da sua vida. A questão é qual justiça? De qual justiça nós estamos falando? Porque o texto mostra, de fato, uma situação de exploração social. Havia ali, era um momento de relativa prosperidade em Israel, e havia ali uma classe urbana que estava explorando uma classe rural. Havia, de fato, uma exploração social. Só que o profeta, ele aponta que o problema ali a ser resolvido não poderia ser feito por meio de uma política pública. Só se resolveria o problema ali por meio da conversão ao Senhor. A questão que o profeta coloca é que se todos ali tivessem de fato o coração convertido como pareciam ter, porque estavam indo ao templo sacrificar, ou para o nosso contexto, somos batizados, um país de batizados, se é assim, então nós amaríamos ao Senhor, e por amar ao Senhor, obedeceríamos a sua lei, e ao obedecer a sua lei, jamais exploraríamos um irmão. Mais do que isso, nós repartiríamos o que temos. E ao repartir não haveriam mais injustiças. Percebe que a política pública já tinha acontecido e não resolveu o problema. O rei Ezequias fez uma reforma nacional que Deus se agradou dela. Estava correta, mas não resolveu o problema, porque o problema estava num coração não convertido. O problema era mais embaixo. Esse problema é muito comum nas igrejas lá do norte da Europa, Noruega,
Finlândia tem muito problema desse jeito, Groenlândia então nem se fala aqui, não, aqui é mais ou menos. O problema era um coração não convertido. A verdadeira injustiça só é arrancada por meio do Evangelho, não com políticas públicas. O foco aqui não é a justiça social, porque o foco não é o pobre. O foco da Bíblia não é o pobre, é a justiça. Judas, quando viu uma situação dessa, quando Maria estava aos pés do Senhor derramando um perfume caríssimo, Judas tentou trazer o Evangelho para o lado social, tomou uma invertida. Então quer dizer que você está preocupado com os pobres, Judas? Bom, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. A questão aqui é que é justo adorar a Deus com tudo o que temos e somos. Ela fez uma boa coisa, não repreenda ela, disse Jesus. A questão não é, a Bíblia não é um livro de justiça social, não é nem socialismo, nem capitalismo isso aqui. O reino é coisa de outro mundo. A moral de Jesus não é antiga, não é moderna, é de outro mundo, é de fora. Não faz parte disso aqui. Porque disse o profeta dos profetas, se a sua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, nada feito. O reino não está entre nós. A justiça tem que exceder a isso. É a justiça da segunda milha. Não é a justiça da primeira. A lei dizia, ame seu amigo e odeie seu inimigo, a justiça da primeira milha. Mas a da segunda milha diz, ame o seu inimigo, porque isso é justo. É justo, Jonas, você se irritar tanto com esse pessoal que invadiu Israel, você não quer pregar para eles? É justo você ficar tão irritado dessa forma? A justiça que nós somos chamados a praticar é a justiça da outra face, da segunda milha. Não é a justiça desse mundo. Esse mundo não pode ser consertado com armas desse mundo. Apenas com a justiça do reino, que está crescendo. Sabe por quê, irmãos, que tem tanta confusão em nosso meio? É porque não há justiça nos bastidores. Está todo mundo tentando impor a própria vontade goela abaixo no outro. É aquela velha história. Depois de uma breve discussão, tudo o que nós queríamos, esperaríamos, é que a outra pessoa concordasse conosco. Após uma breve discussão inteligente, o que você quer é que a pessoa concorde com você no final das contas. Isso não é justiça. O reino não é assim. Nós temos que aprender a realmente escutar, ouvir, verdadeiramente, não apenas um som, mas ouvir o que o outro está falando, construir o reino juntos. É assim que nós fazemos. Mas estamos tentando impor a nossa vontade a todo momento, e aí não há justiça, a justiça não se estabelece. É um erro nós buscarmos apenas grandes feitos de justiça. Nós temos que ser justos no tribunal do nosso coração. Em primeiro lugar. O primeiro lugar que o mal tem que sair é dentro de nós, para depois sair fora. Não adianta a gente querer buscar justiça nos tribunais do país e clamar por isso enquanto o nosso coração é injusto. Nos tribunais do nosso coração há injustiças. O primeiro passo para sermos justos nos tribunais do nosso coração é sermos implacáveis conosco mesmos e brandos com os outros. Isso pode ser chamado de amor ao próximo. Quando você é duro consigo mesmo e brando com o outro. Você precisa ser justo, pelo menos em 3 níveis nos seus relacionamentos pessoais. Justo com quem você gosta, em primeiro lugar. Seja justo com o seu cônjuge, seja justo com seus amigos, seja justo com os seus liderados. A pessoa não conseguiu suprir suas expectativas malucas, altas. E então você responde com amargura. É justo? É justo você querer transformar outra pessoa em você mesmo? Nós somos chamados a ajudar as pessoas a serem transformadas conforme o Filho, não conforme a gente quer, conforme as nossas próprias habilidades. Muita da confusão que tem nos relacionamentos é porque a outra pessoa quer transformar a outra nele mesmo. É justo? Colocarmos esse cabresto na outra pessoa? Ou é mais justo deixarmos que Deus transforme ela conforme a sua imagem e no que ela tem que ser segundo Ele? Mas a gente não aceita,
Porque algo diferente de nós causa muito estranhamento. A gente não quer, a gente quer que a outra pessoa seja como nós, que supra nossas expectativas. Isso não existe. Não é justo. É um peso muito grande para outra pessoa carregar. Tire a trave do seu próprio olho, primeiro. Depois, arranque o cisco do olho do seu irmão. Nós precisamos entender isso. A única forma de você melhorar o seu relacionamento, seja com quem for, é consertando a si mesmo. Você não tem poder sobre o outro. Você só pode tirar a trave do seu olho. O cisco no olho do seu irmão não é só que é uma coisa pequena, é que é uma coisa irrelevante. O que importa é você tirar a trave do seu. Se você mudar você mesmo em primeiro lugar, o relacionamento vai ficar melhor. É com você a coisa. É com Deus, não é com o outro. Seja justo. Pare de causar confusão no meio da igreja, no meio da sua família, no meio do seu trabalho. Segundo nível, seja justo com quem você não gosta. Eu não sei se vocês sabem, mas nós somos humanos, né? A liderança. Então tem pessoas que a gente não gosta. Tem pessoas que... Nós não somos perfeitos. Então, às vezes as pessoas fazem coisa para a gente que a gente também não gosta. Assim como cada um de vocês. E como que a gente faz então para lidar com tudo isso e continuar justo? Não difame. Atenha-se aos fatos em relação a quem você não gosta. Em relação a quem você não gosta, em especial se você é líder, você deveria deixar para outra pessoa julgar isso. Então já aconteceu várias vezes isso comigo. Tem pessoas que me fizeram algo, aprontaram para mim, eu não gosto. Então eu tenho uma reserva com relação a isso. Então meu julgamento já está prejudicado. Como que eu posso julgar essa pessoa? Ela está na minha mão. Mas eu não posso julgar essa pessoa. O presbitério sabe, entreguei e falei, olha, eu não tenho condições de julgar essa situação. Eu preciso que vocês o façam. Porque é o justo. Não é justo eu entrar nisso. Quando você tem algo desse tipo na sua mão, você deve deixar para outros. Ouviram o que foi dito? Não matarás, mas aquele que odiar em seu coração já matou. Precisamos ser justos com quem não gostamos também. Você precisa entregar isso a outra pessoa, você precisa se ater aos fatos. Você não pode perseguir pessoas. Você tem que resolver isso em seu coração. E terceiro nível, seja justo com seus inimigos, inclusive. Como fazemos isso? Vença o mal com o bem. Ache uma forma de servir o seu inimigo. E assim amontoe brasas vivas nas suas cabeças. Porque é o jeito que Jesus fez, porque ele não serviu apenas a Judas, que era seu inimigo, ele serviu a cada um de nós que éramos inimigos de Deus. Jesus serviu a todos nós. A lei dizia, amem seus amigos, odeiem seus inimigos. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos. Essa é a justiça com a qual devemos viver. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão fartos. A pergunta que Deus te faz e o que Ele te pede, você é justo com a justiça da segunda milha? Ou você ainda está na primeira milha? Ou nem justo você é, na verdade? O que Deus pede é que nós pratiquemos a justiça da segunda milha. Amém? Amém? O texto segue. Deus pede que você ame a misericórdia. E mais uma vez, que tipo de misericórdia é que nós estamos falando? Disse um autor muito famoso chamado Chesterton que Deus condena muitas coisas, mas perdoa tudo. E eu prossigo no raciocínio dele. O mundo permite muitas coisas, mas perdoa pouco. Deus condena muitas coisas, mas perdoa tudo. O mundo permite muitas coisas, mas perdoa quase nada. Percebe uma coisa, Deus tem uma controvérsia com o seu povo aqui no texto. E Deus oferece misericórdia no texto.
Mas perceba o detalhe, ele oferece misericórdia desde que haja arrependimento. Deus pede conversão como condição para a sua misericórdia. E a pergunta é por que Deus tem que exigir? Está multado de novo, tá? Foi excesso de velocidade aí. Cruzou a faixa sem dar sinal, está multado. Tá? Viu, Gabriel? Qual misericórdia que nós estamos falando? Por que Deus pede arrependimento para oferecer sua misericórdia? Será que Deus está condicionando isso de uma forma que nós não consigamos cumprir? Por que Deus está sendo tão exigente dessa forma? A questão é que se a misericórdia vier sem o arrependimento, as coisas nunca são consertadas verdadeiramente. O mal se eterniza. Você também não aceita misericórdia sem arrependimento. Você fica bravo quando o político que você não gosta se safa. Você fica bravo quando uma injustiça é cometida e a justiça não pune. Porque você quer misericórdia, mas desde que haja arrependimento, desde que haja retribuição, desde que haja restituição. Você teve o seu carro roubado. Não sabe onde foi. Daqui a pouco o sujeito aparece na igreja com o seu carro. Ele se converteu. Com o seu carro. Ele não precisa devolver o seu carro. Só misericórdia. Nós não aceitamos isso. Quanto mais Deus, que se ofende muito mais com os pecados que cometemos, não aceita. O problema é que muitos desejam a misericórdia de Deus mais unida ao mundo. Misericórdia e concessão, perdão sem arrependimento. É impossível, porque amizade com o mundo é inimizade com Deus. E existe um problema maior, quando a igreja imita o mundo e pratica essa misericórdia aguada. Água com açúcar, que não conserta nada no final das contas. Nós temos que exercer a misericórdia com o outro do mesmo jeito que Deus exerce, como Jesus nos ensinou a fazer. Se o teu irmão errar contra você, você vai até ele. Diga para ele que ele errou. E se você o convencer, você ganhou o seu irmão. Ou seja, o que Jesus está falando? Se existe um erro, ele tem que ser exposto à luz. Ele não está dizendo, olha, se seu irmão errou com você, fica quietinho lá que vai passar e tenha misericórdia dele. Não, se ele errou, vá até ele e traga à luz o problema. Mas vá com uma estratégia, não vá para apedrejá-lo, não vá para matá-lo, não vá para excluí-lo, vá para ganhar o coração dele, porque se você ganhá-lo, ele se converteu a você. É a mesma coisa que Deus está dizendo, convertam-se a mim, arrependam-se e voltem para mim. Eu estou oferecendo, estendendo a misericórdia, mas preciso do teu arrependimento. Por quê? Porque o mal precisa ser arrancado pela raiz. Porque no reino que está sendo estabelecido não tem maldade. Vá até o seu irmão e diga para ele, traga a luz. Se ele não se convencer, o que tem que fazer? Para por aí? Não, chame 2 testemunhas e tente convencê-lo a arrepender-se, a abrir mão da justiça própria, a estabelecer a justiça, para que tudo fique bem. Se ele não se convencer, você leve ele até a congregação. E a congregação, então, tomando pé do que aconteceu, tente convencê-lo. Se ele não se convencer do pecado dele, você então exclua ele da congregação, com o objetivo de ganhá-lo, para ver se ele acorda. E com o objetivo de não permitir que o mal, o pecado, se alastre no meio do povo. Essa é a misericórdia que triunfa sobre o juízo, quando nós conduzimos o outro ao arrependimento verdadeiro, convertemos o coração dele a Deus e convertemos o coração dele ao nosso. A conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, entre irmãos. É assim que nós exercemos misericórdia, como Deus exerce, procurando converter o coração do nosso irmão ao nosso, e jamais passando pano na injustiça. Ou, a partir de agora, nós vamos permitir que maridos espanquem suas mulheres, sem falar nada. Dizendo, não, apenas tenha misericórdia dele. Como assim? Ou agora nós vamos permitir
que as pessoas andem por aí embriagadas e matem outros na rua. Ou agora nós vamos permitir que haja difamação, injustiça, roubos, sem nenhum tipo de reparação, sem nenhum tipo de acusação, sem convidar a pessoa ao arrependimento, para que o mal seja arrancado? Então nós vamos permitir usar de uma misericórdia aguada que permite que o pecado se alastre em nosso meio? Nós não podemos fazer isso. Deus pede que eu e você amemos a misericórdia como Ele ama. E a pergunta que Deus te faz: você ama a misericórdia nos padrões de Deus ou você é um passapanista mundano? Passapanista e passapano na injustiça. Entenda uma coisa, irmãos, a misericórdia de Deus conserta as coisas, ela arranca o mal pela raiz. O ápice da misericórdia de Deus, chamado Jesus Cristo, arrancou o pecado do mundo e o lançou no mar do esquecimento para todo aquele que se arrepende e crê. Não foi uma passada de pano que Deus deu, Ele arrancou o pecado desse mundo. E o texto segue. Deus pede também que você ande humildemente com Ele. Quem afirma que está nele deve andar como Ele andou. Nós precisamos obedecer ao mandamento. Nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão. Olhamos para esse mandamento e achamos que só não podemos fazer piadas com o nome de Deus. Não é só isso. Você não pode dizer que é de Deus e viver uma vida, andar como Ele não andou. Você tem que andar como Ele andou. Viver uma vida que não honre Ele. Viver uma vida que não corresponde a um coração convertido. Quando você diz eu sou de Deus e pratica outra coisa, quando você vem ao culto domingo e o cara que você está devendo está vendo que você veio na igreja, você está tomando o nome do Senhor em vão. Quando você diz que é dele, mas não vive como ele viveu. Só andar com Deus não basta, porque nós temos que andar de forma humilde. Ande humildemente com teu Deus, é isso que Deus te pede. Andar humildemente com Ele significa imitá-lo, não inovar no que Ele disse. Você percebe que a Bíblia termina com uma advertência para não acrescentar nada. Aquele que acrescentar ou tirar algo dessa palavra aqui, seja anátema, disse o apóstolo João. Isso vale para todo mundo. Vale para a congregação, vale para igrejas, vale para movimentos, vale para pessoas. Vale para mim e para você. Nada pode ser colocado e nem tirado, a revelação está aí. Devemos andar de acordo com isso. Nós não temos que inventar algo. Porque Deus, irmãos, não nos chamou para sermos um sucesso, para sermos originais. Ele nos chamou para humildemente fazermos como Ele fez, para imitarmos Ele em tudo. Não tem espaço para autenticidade. Tudo já está revelado, não há nada novo debaixo do sol, disse Salomão. Nada poderia ser acrescentado. E a gente vai percebendo que tem gente que até anda, mas faz o seu jeito. Ou seja, acrescenta um monte de coisa em cima do evangelho e em nome de ganhar o mundo perde a palavra. Acrescenta coisas. Ou tira coisas da mensagem para ela ficar mais agradável. Acaba perdendo tudo porque já lançou outro fundamento que é Cristo. Nós podemos construir de várias formas, com muitos materiais, diz lá 1 Coríntios. Mas o fundamento não pode ser trocado, o fundamento é Cristo. Você pode ter várias formas de fazê-lo, é verdade. As igrejas, as congregações, os momentos da história não são iguais. Nós falamos com pessoas diferentes em épocas diferentes, mas o fundamento não pode ser mexido. Como que eu sei disso? Você tem que olhar para um lugar, para uma situação e não pode ter dúvida se tem mistura ou não. As pessoas têm que olhar para a sua vida e não pode ter dúvida que você é dele. Não pode ter mistura. Porque tem gente que a gente olha assim e fala, rapaz, será que é mesmo convertido? Você olha para algumas igrejas, alguns movimentos, será que isso aí realmente é de Deus? Porque tem mistura. Está acrescentando algo. Está deixando a gente confuso. Nós temos que ser luz, não trevas. Nós temos que ser sal. Temos que dar sabor
aquilo que nós estamos vivendo, para onde nós vivemos. O sal torna o alimento o melhor que ele pode ser, assim somos nós sobre a terra, temos que nos torná-lo o melhor possível. E evitar que ela apodreça, porque o sal conserva. Aprenda uma coisa, irmãos. Nós não ganharemos o mundo sendo iguais ao mundo. Jamais, porque isso está longe de ser luz. Isso está longe de andar na luz. Nós só ganharemos o mundo se nós andarmos humildemente com Ele. É triste ver igrejas, movimentos, pessoas que trocaram o Espírito Santo de Deus por métodos. Confiam no método e esquecem-se do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos conquistar o mundo. Não de métodos e mais métodos, estratégias e mais estratégias. Apenas. Nós não podemos confundir as coisas. Se nós dissemos que somos dele, nós devemos andar como ele andou. Devemos fazer como ele fez e não como nós achamos melhor. Precisamos humildemente imitá-lo. Jesus disse: trabalhe na minha vinha. Contou uma parábola. O pai disse: trabalhe na minha vinha. Ele não disse: construa uma vinha para você. É trabalhe na minha vinha. A vinha é dele. O método é dele, o jeito é dele. Ele ensinou como fazer. Nada pode ser acrescentado ao que ele falou. Nós devemos confiar na palavra, e apenas a palavra, somente a palavra que regenera e transforma. Em métodos, jamais, mas na palavra de Deus eterna, que converte os corações, que transforma a vida das pessoas. A semente bendita, incorruptível, como disse o apóstolo Pedro, é somente na palavra de Deus que nós podemos confiar, que converte corações. Agora entenda aqui, conversão não é um momento isolado na sua vida, não é um dia que você levanta a mão. Esse dia é importante, pode ser um marco para você, mas não é só isso. É andar com Ele por toda a sua vida de forma humilde, como Ele andou conosco de forma humilde. Porque o nosso Senhor, o mais humilde, o mais manso e humilde dos homens, lavou nossos pés, nos salvou. Ele fez de tudo por nós. Ele nos serviu o cálice da salvação. E nós também devemos servi-lo aos nossos irmãos, como Ele ensinou. Confiarmos em seu Espírito que estaria conosco. Amém? Ministério de Música pode subir, por favor. Se você quiser se colocar em pé, nós estamos terminando. Nós vamos orar. Conversão, então, irmãos, não é algo que você faça humanamente. Conversão é voltar para Ele, é quando Deus muda o seu coração. É compreender o sacrifício dos sacrifícios. É receber esse sacrifício sem tentar pagar de volta, porque esse sacrifício não pode ser pago. Deus está dizendo: eu não aceito nenhum tipo de oferta sua, de sacrifício seu, como forma de pagar esse sacrifício, porque eu fiz por amor. Deus fez por amor. Deus fez porque nos ama. Não tem como pagar um sacrifício que foi feito de livre iniciativa. Deus não era obrigado. Ele quis nos dar o Filho. Ele quis nos dar a ponte para voltar para Ele. Ele quis nos reconciliar com Ele mesmo. Ele quis nos trazer de volta. Ele nos chamou. Irmão, amigo, presta atenção. Deus te chamou para Ele. Não tem convite melhor do que esse, mais importante do que esse. O Deus de toda a terra, o nosso Senhor, decidiu isso, porque Ele simplesmente nos ama, não tem como pagar. O sacrifício que fazemos para Ele não é para pagar, é porque nós o amamos, porque nós o imitamos, porque o amor dele é de sacrifício, então nós também devemos amar com o amor que sacrifica. Mas não é para pagar, porque isso cansa. Deus está te perguntando: você se cansou dele? Seja honesto. Feche seus olhos. Você se cansou de Deus? Você está vivendo a sua vida uma falsa conversão, que você está tentando pagar a conta do teu pecado ainda e não entendeu o sacrifício dele? Ou você está vivendo uma vida que não sacrifica mais nada, que acha que é assim?
Conversão, irmãos, dentro e fora. Vamos ajustar. Conversão é alinhar o culto dentro com o culto fora. É uma coisa sem perder a outra. Deus está te chamando mais uma vez. A porta está aberta. Ele está te chamando para ser transformado na justiça dEle, na misericórdia dEle. A andar com Ele todos os dias da sua vida. Até o dia que você vai poder beijar os pés dEle. Colocar as mãos nas suas chagas. Porque os pregos, os cravos atravessaram as mãos e os pés do nosso Senhor por amor. A nós não tem outra explicação. Os teólogos lutam e lutam e lutam para explicar isso. Não tem explicação a não ser livre iniciativa, livre graça, livre amor de Deus. Porque Ele podia não nos salvar, mas Ele quis. Ele não precisa de nós, mas Ele quer a nós. Ele não precisa de mim aqui, mas Ele quer. Ele não precisa do nosso serviço, mas Ele quer o nosso serviço. Ele quer. Ele quis um povo para si. Ele quer você essa manhã. Ele não quer o seu dinheiro, não quer o seu tempo, não quer o seu filho. Ele quer tudo. Tudo. Ele quer o seu coração por inteiro. Não pela metade. Quantos aqui desejam ser refeitos por Deus? Quero fazer 2 apelos. Você entrou aqui e não conhece Jesus. Alguém? Não se converteu a Ele? Erga sua mão. Se você quer voltar a Ele, se você quer entregar a sua vida a Ele. Se há alguém aqui que não conhece ao Senhor e deseja entregar a vida a Ele, se converter a Ele, pode erguer sua mão. Se você, um segundo apelo, está aqui e deseja voltar a Ele. Se essa palavra falou com você, se você precisa praticar a justiça, a misericórdia e andar com Deus. Erga sua mão se você deseja entregar-se completamente a Ele. Pode abaixar a mão. Feche seus olhos, você que levantou. Nós vamos orar e nós vamos finalizar, amém? Põe a mão no seu peito, em sinal de rendição a Deus. Senhor, nós queremos orar, Senhor, mais uma vez na sua presença, gratos pela sua palavra. Ó Deus, transforma o nosso coração, muda a nossa história. Aqueles, Senhor, que levantaram as mãos, que o Senhor possa preencher, salvar, curar e levá-los de volta ao Teu trono, Senhor. De volta à Sua presença. Que em cada um de nós, Senhor, a Tua justiça, a misericórdia e o andar humilde contigo sejam uma realidade. Porque é isso que o Senhor nos pede, é isso que o Senhor mostrou que é bom. E é assim que nós queremos andar contigo. Nos ajuda, perdoa e restaura, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo e nos dê a vitória sobre o pecado, sobre nós mesmos e sobre o mundo. É assim que oramos, te agradecemos. Oramos a Deus Pai, em nome do Filho e na força do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe. Excelente domingo e até semana que vem, se Deus assim quiser.